Será que agora teremos mais um país da América Latina favorável ao Bitcoin ou um país da América Latina que poderá adotar o Bitcoin no futuro? Bom, é isso que a gente vai tentar entender um pouco mais nesse vídeo de hoje. Meu nome é Cauê Oliveira e esse aqui é o canal do Block Trends e mais uma dessas análises que eu trago para vocês, justamente trazendo nesse momento peculiar da economia argentina, da sociedade argentina, porque neste domingo, no dia 19 de novembro, o então candidato à presidência Javier Milei conseguiu vencer as eleições presidenciais e agora a Argentina como um todo está aí se questionando sobre as alterações políticas e econômicas que esse novo presidente poderá trazer. Esse Javier Milei, que é auto-intitulado libertário, é anarcocapitalista, também tem posições favoráveis ao uso do Bitcoin. Inclusive, ele tem algumas falas, algumas expressões bastante interessantes da gente observar no que diz respeito ao conceito dele de Estado e a sua ideia de liberdade individual para os indivíduos aí da Argentina e as posições políticas e econômicas que ele terá, tentará trazer para a Argentina, tá? Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal do Block Trend, já aproveita para se inscrever e assinar o sininho que a gente vai estar sempre publicando esses vídeos aqui, principalmente agora esses vídeos mais no formato de análise e formato de opinião aqui por mim, tá? Para a gente entender um pouco mais sobre essa mudança de paradigma na sociedade, na política e na economia da Argentina, a gente vai conhecer aqui o Sérgio Massa, um pouco mais, o Sérgio Massa não, o Javier Milei, que venceu agora, nesse final de semana, o Sérgio Massa, que é o atual ministro da economia lá da Argentina. O Javier Milei venceu com cerca de 56% dos votos e foi uma vitória bastante considerável, se eu não me engano foram mais de 3 milhões de votos a mais do que o seu rival. E esse rival é justamente aquele que estaria trazendo aí a economia argentina atual, aonde ela está agora. Nós sabemos que a economia argentina está num período de inflação de 3 dígitos, numa recessão praticamente iminente e num nível de pobreza crescente, o que torna a economia argentina altamente fragilizada nesse modelo econômico atual, e o Javier Milei surge como uma forma de contrapor esse sistema atual, esse modelo ao qual o próprio Javier Milei afirma que é um modelo em decadência e que esse modelo em decadência chegou ao fim agora com a sua nova posição política, com a sua nova direção no que diz respeito à estrutura política da Argentina, né? Então, há algumas coisas que o Javier Milei quer trazer é justamente daquilo que vem do próprio background do Javier Milei. O Javier Milei, ele é um economista e que é voltado bastante para a escola austríaca de economia. Essa mesma escola de economia deu base para o surgimento dessa estrutura, desse conhecimento, desse viés mais anarcocapitalista e libertário, né? No caso, seria um viés de Estado menor ou da inexistência do próprio Estado e também de uma política econômica mais descentralizada, retirando o poder do Banco Central, colocando o poder no setor privado também. Então, isso fazem parte da própria política econômica que o Javier Milei quer impor lá na economia argentina. Inclusive, a sua própria posição aqui, as suas próprias propostas dizem respeito àquilo que ele acredita como sendo positivo para uma economia e também pegando as bases aí da economia austríaca e do libertarianismo para tentar impor um novo tipo de política econômica lá na Argentina, tá? Então ele propõe aqui, como ele mesmo diz, uma reforma integral para que a Argentina volte a ser um país poderoso no século XX e ele pretende aí retirar o Estado paternalista, então aquela formatação do Estado sendo o provedor de todas as coisas, de assistencialismo em todas as esferas da economia e da sociedade no país, né? Inclusive, um dos seus planos aí de governo para agora em janeiro, quando ele irá assumir o cargo, será de reduzir os ministérios, o número de ministérios de 18 para 8. Então ele pretende abolir cerca de 10 ministérios e, além disso, ter uma eliminação progressiva dos planos de assistência social e o corte dos fundos de reformas em pensões.
Então, dentre as suas políticas que ele pretende impor, está essa redução do Estado, né? Então, a gente está vendo aqui como forma de reduzir o número de ministérios, essa redução do aparato estatal seria algo que está entre as políticas que ele pretende, as propostas econômicas que ele pretende impor, só que as principais delas, as duas principais aqui, que ele pretende, que o Javier Milei pretende colocar na economia argentina, seria a dolarização e incendiar o Banco Central. Então, na visão do Javier Milei, esses dois pontos de tornar a economia argentina uma economia dolarizada poderia reverter parte daquele nível de pobreza que está sendo sofrido lá no país e, principalmente, tentar reverter um pouco da inflação de preços que está acontecendo no peso argentino. A moeda, o peso argentino, sofre uma inflação altamente corrosiva para o poder de compra no que diz respeito à própria moeda, e a utilização de dólares aí não é permitido no país, é difícil o acesso. Então, o dólar ele vai para o mercado secundário ali, ele não é permitido utilizar amplamente lá. Mesmo assim, as pessoas buscam outras formas de se proteger contra a degradação monetária, e é justamente isso parte dessa compreensão de que a expansão monetária, em última instância, ocasiona o elevamento dos níveis de preço, é o que se traduz no posicionamento político do Javier Milei. Então, como a gente viu aqui, a economia lá da Argentina esteve sofrendo essa expansão monetária desenfreada desde 2001 aqui. A gente poderia até pegar anteriormente, mas de 2001 para cá a gente teve um aumento de 117.000%, né, o que se traduz em 21,8 trilhões de pesos argentinos entrando em circulação aqui nesses últimos 22 anos. Isso aí, em última instância, acabou elevando os níveis de preço lá na Argentina, fazendo com que a Argentina, nesse momento, tenha um nível de elevação de preços ou uma inflação de preços em torno de 143% ao ano. Isso posiciona a Argentina no terceiro pior local, né, no terceiro pior posição do mundo no que diz respeito ao índice de preços, ficando apenas atrás da Venezuela e do Líbano, né? Outros países aqui que também têm um nível de preços elevados, como a Turquia, e como o Egito, aqui também são outros países que tiveram um padrão de elevação da sua base monetária medido pelo agregado M2 muito similar. Então aqui a gente tem a Turquia com o mesmo tipo de elevação da base monetária, e a gente tem o Egito com o mesmo tipo de elevação da base monetária, e lá na Argentina essa elevação monetária que se estende aí nos últimos 20 anos também ocasionou na elevação do nível de preços lá no país argentino, e é justamente essa compreensão aí que traz com que o Javier Milei tenha se posicionado tão bem frente à política econômica que estava sendo implementada no país anteriormente, né? E principalmente por conta que o Sérgio Massa é o ministro da economia lá da economia argentina, e isso fez com que o Javier Milei se posicionasse como o antagonista desse posicionamento. A visão do Javier Milei é de que retirar a capacidade do Banco Central de controlar de forma centralizada a política monetária do país poderia fazer com que eles conseguissem ressurgir a economia argentina, retirando essa impressão monetária desenfreada, e a dolarização poderia ser uma forma de atingir esse objetivo, né? Só que, entretanto, é importante lembrar que essa transformação e dolarização da economia argentina não poderá ser feito de uma vez só, provavelmente vai ser um pouco mais gradual, justamente porque as reservas brutas aqui de dólar lá na Argentina, e apesar de estarem positivas, no que diz respeito às reservas líquidas sendo retirado aí o que está emprestado, o que está nos bancos, etc., acaba estando no negativo. Então eles não têm reservas em dólar suficientes para fazer essa transição direta para uma economia dolarizada. Entretanto, a ideia do Javier Milei também acaba favorecendo a compreensão e a utilização do Bitcoin no país, porque ele é favorável ao Bitcoin. A gente já vai ver aqui numa das suas falas mais famosas, ele aponta que o Banco Central é uma farsa e que é através dos impostos inflacionários que eles perpetuam esse tipo de poder e acabam penalizando os mais pobres. No final das contas, o Javier Milei está correto, a inflação de preços é uma forma de imposto que fica ali escondido como uma forma de estimular a economia,
sendo que, na verdade, o nível de elevação de preços desenfreado surge justamente como um efeito monetário de se expandir a base monetária. Essa expansão da base monetária é feita justamente pelo déficit fiscal que é adotado por esses países. Então, o déficit fiscal, no final das contas, se traduz na incapacidade que o Estado tem de arrecadar suficientemente de acordo com os seus gastos. Esse é um dos pontos que o Javier Milei também aborda, que é o alto nível de gastos do governo argentino, e é por isso que ele está tentando reduzir o tamanho do Estado no que diz respeito ao aparato estatal lá na Argentina, para tentar também reduzir o nível de gastos e tentar diminuir esse déficit fiscal que está impulsionando a impressão monetária lá na Argentina, tá? Em uma das mais famosas falas do Javier Milei, ele aponta que o uso do Bitcoin é uma forma de tirar o poder da centralização estatal, o poder monetário da centralização estatal, e voltar para a capacidade do setor privado de se autogerir e de se autorregular também, tá? Então vamos assistir aqui rapidinho, em um minuto, uma das falas mais famosas que a gente publicou aí ontem lá no Instagram do Block Trends. Inclusive, se você não segue o nosso Instagram, vai lá em Block Trends BR, tá? No Instagram, e a gente está sempre publicando vários materiais lá. Então vamos ver esse Reels que a gente publicou aqui ontem. Se habla de bitcoins en los medios, se habla de bitcoins todo el tiempo. No sabemos bien qué son los bitcoins, pero ya hay gente que lo pondera como una especie de alternativa monetaria. ¿Vos creés que es posible en Argentina esa discusión? El punto es que lo primero que hay que comprender es que el Banco Central es una estafa. Es un mecanismo por el cual los políticos estafan a las personas de bien con el impuesto inflacionario. El Bitcoin lo que está representando es la vuelta del dinero a su creador originario, que es el sector privado. El dinero es una invención del sector privado. El Bitcoin no tiene un algoritmo y un día va a llegar a una determinada cantidad y no hay más. ¿Y qué es lo interesante? Que es la vuelta al sector privado. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que los estados no te van a querer ceder que el curso forzoso, porque del curso forzoso te estafan con el impuesto inflacionario. El Bitcoin es la reacción natural frente a la estafa que son los bancos centrales y que el dinero vuelva a ser privado. Cuando vos tenés economías con alta inflación y el problema de la estafa es más claro, entonces hasta podés discutir, como planteo yo directamente, eliminar el Banco Central. Se habla de Então, o principal posicionamento aqui do Javier Milei é que ele acredita que o Bitcoin ele acaba sendo uma reação natural à farsa que é o Banco Central, que utiliza, através da inflação, né, do aumento da base monetária e da elevação dos níveis de preço, uma forma de penalizar os pobres, de tirar dinheiro daqueles que têm menos capacidade econômica, justamente com uma forma de imposto inflacionário, que é como o Javier Milei chama. Essa compreensão está correta porque é exatamente assim que os estados se financiam e é por isso que o Bitcoin se tornou uma alternativa muito favorável. Entretanto, a gente precisa trazer algumas visões aqui também no que diz respeito à confiança que as pessoas estão depositando num político, porque é importante lembrar que o Javier Milei, como outros políticos, necessitam que o aparato estatal continue funcionando para que eles estejam lá no cargo. Então, uma das melhores formas de votar aqui nesse sentido de estar votando em algo que poderá alterar o curso da história daqueles cidadãos seria votar com o próprio dinheiro. Então o Bitcoin surge aí como um ativo que tem uma dinâmica de política monetária completamente diferente dessa que é aplicada nos bancos centrais. Então o próprio Javier Milei acredita que incendiar o Banco Central pode ser uma alternativa. Entretanto, obviamente a gente precisa entender que ele vai enfrentar diversos tipos de barreiras aí no que diz respeito ao Congresso, ao Senado. Ele não vai governar sozinho e ele não pode sozinho fazer todas essas mudanças de um dia para o outro. A melhor forma que as pessoas têm lá na Argentina e em outros locais que sofrem de alta inflação e que sofrem de bancos centrais tentando impor impostos inflacionários é votar com o seu próprio dinheiro através de um ativo que é descentralizado e possui uma dinâmica de política monetária já escrita em código. Essa dinâmica de política monetária que não poderá ser inflacionada ao bem-querer desses indivíduos que estão ali sob o controle do Banco Central, sob o controle da política monetária desses países, e é justamente por isso que o Bitcoin se torna aí a melhor arma ou a melhor defesa contra impostos inflacionários.
Por mais que o Javier Milei tenha um posicionamento bastante positivo no que diz respeito à sua visão de política e de mercado, não é possível que as pessoas apenas confiem que o Javier Milei conseguirá impor todas essas alterações e conseguirá impor toda a sua política governamental lá na Argentina. É importante as pessoas lembrarem que somente através de um ativo inconfiscável, um ativo descentralizado, é que elas poderão estar verdadeiramente protegendo o seu capital, protegendo o seu patrimônio contra a degradação monetária. Entretanto, a gente vai precisar acompanhar como é que toda essa dinâmica do governo argentino vai se desenrolar nos próximos anos, principalmente após ele assumir o cargo, que vai acontecer agora em janeiro de 2024. A perspectiva no que diz respeito à utilização de Bitcoin e criptoativos lá na Argentina provavelmente vai ser mais favorecida, porque vai se criar um ambiente de negócios mais favorável à utilização desses ativos, principalmente a partir do momento em que ele começar a dolarizar a economia, se ele de fato conseguir fazer aquilo que ele está propondo, é justamente aumentar a utilização do Bitcoin, aumentar a utilização de criptoativos. Isso também pode gradualmente se traduzir numa economia muito mais bitcoinizada, certo? Basicamente era isso que eu tinha para trazer nesse vídeo de análise. Espero que você tenha curtido. Caso você tenha dúvidas e comentários, não se esqueça de deixar aqui embaixo. Eu vou estar respondendo pessoalmente cada um de vocês. E não se esqueçam novamente de se inscrever aqui no canal do Blocktrends e ativar o sininho para ficar por dentro de quando essas análises, quando os podcasts e outros materiais que vocês poderão estar acompanhando aqui. Inclusive, a gente tem um podcast aqui no Blocktrends, eu vou deixar aqui depois para vocês assistirem, que fala sobre o futuro da Argentina, já teorizando sobre vários cenários possíveis, desde a eleição do Javier Milei, com uma não eleição, porque nesse caso a gente publicou há 2 meses atrás, e vocês poderão aí acompanhar esse podcast também, tá? Espero que vocês tenham curtido, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!